Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Muito obrigada por estarem novamente aqui comigo em mais uma terça-feira, meus inscritos maravilhosos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu conto casos criminais às terças. Nossa, eu toda enrolada essa frase. Eu conto casos criminais às terças. E se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal e vem fazer parte da nossa família. Hoje eu vou direto pro caso, gente, direto e reto. A gente passa a vida aprendendo a desconfiar de pessoas estranhas. O estranho na rua, a pessoa que você não conhece direito, sempre fica aquela desconfiança. Desde cedo a gente tem essa impressão que o perigo mora fora de casa, longe da família, longe das pessoas que a gente conhece e convive. Mas ninguém ensina, ninguém prepara a gente para enfrentar as situações de quando o perigo não vem de fora, vem de um nome conhecido, uma voz familiar, um rosto que você confia. A história de hoje, gente, vai envolver tudo isso aqui e junto com isso ainda vai envolver amizades, maternidade, escolhas que não tem muito como entender por que elas foram feitas. Hoje eu vou recontar para vocês o caso de Heidi Broussard. Heidi Broussard nasceu em 15 de junho de 1986 em Lake Charles, na Louisiana. Filha de David e Tammy Broussard, ela cresceu em uma cidade menor, mais conservadora, onde a igreja e a fé faziam parte da rotina das famílias. Desde muito nova, a Heidi foi criada dentro dos valores cristãos tradicionais, algo que nunca deixou de fazer parte da vida dela. E, gente, eu não sei se vocês vão ter a memória tão boa assim, mas no caso da semana passada, os pais da vítima, que era a Nicole, também se chamavam David e Tammy. E eu tô tão numa loucura assim, porque eu fiz vários roteiros um atrás do outro para poder adiantar para viajar, que eu cheguei a checar aqui até agora, na hora de gravar, para ver se era isso mesmo ou se eu não tinha me confundido. E realmente é isso. Um caso seguido do outro, sem querer, né? Obviamente, os pais têm o mesmo primeiro nome, Tammy e David. Gente do céu, que coincidência. E outra coisa que eu também usei uma palavra aqui agora, quebrando totalmente o início do vídeo, né? Eu falei a palavra cristãos. E, gente, teve um vídeo que eu errei, eu falei cristões. Eu escrevi certo no roteiro, está certo, tanto que eu mostrei pra minha mãe, e eu li errado. Acontece, gente, sabe? Não precisa fazer um estardalhaço nos comentários por causa disso. Às vezes a gente erra. E eu acho que a quantidade de tempo que eu fico falando aqui, né, a quantidade de palavras que eu falo, eu até erro pouco, né? Assim, mas eu sempre vou errar em alguma coisa ou outra. Isso é normal, eu não sou uma máquina, tá? Então, só para vocês ficarem tranquilos. O importante é vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Eu falo desde o início do vídeo que isso aqui é meio que uma conversa, né? Eu estou contando uma história para vocês. E isso pode acontecer, justamente às vezes porque eu tô empolgada demais, ou às vezes eu posso estar cansada, ou, sei lá, algo que um ser humano pode estar sentindo, né? Acontece, gente. Erros acontecem, tá? Eu não sou uma professora de português, eu não sou jornalista, eu sou uma pessoa que gosta de gravar vídeos e contar histórias apenas, tá? Mas vamos continuar, então. Falando aqui da Heidi, né, e da infância dela, que era sempre muito ligada à igreja. A igreja não era apenas um lugar onde ela ia aos domingos, era um espaço de convivência, de pertencimento, de amizade. A Heidi, ela frequentava os cultos com a família desde criancinha e ela participava dos encontros durante a semana também. Na adolescência, ela se tornou uma integrante ativa do grupo de jovens. E a fé era muito importante para ela, mas nunca como uma forma de julgamento para outras pessoas que não eram como ela. Pelo contrário, a Heidi, ela acreditava genuinamente que sempre existia algo de bom nas pessoas. Desde cedo, quem convivia com ela descrevia da mesma forma. Acolhedora, carinhosa, compreensiva. Ela amava música, gostava de dançar, tinha um espírito leve, aventureiro e era o tipo de pessoa que fazia amizades com facilidade e que se preocupava sempre em incluir todo mundo. A Heidi, ela enxergava o melhor nas pessoas, mesmo quando ninguém mais enxergava.
E aqui a gente vai falar um pouquinho das amizades da Heidi, porque vão fazer parte aqui, né, durante todo o vídeo. Desde pequena, assim, quando a Heidi tinha 8 anos, ela construiu uma amizade muito forte com duas amigas específicas, a Rachel e a Kelly. As três, elas cresceram juntas praticamente, e assim, inseparáveis. Elas frequentavam ali o mesmo grupo da igreja, como eu falei, desde novinha, cerca de 8, 9 anos, e eram consideradas como as três mosqueteiras. Elas se chamavam assim também. Elas faziam tudo juntas, passavam horas conversando, rindo, criando memórias, e cada uma tinha a sua própria personalidade. A Kelly era mais reservada, mais quieta. A Rachel, por outro lado, era um pouco mais impulsiva, mais intensa. E a Heidi era meio que o ponto de equilíbrio entre as duas. A amiga que conectava, sabe? Assim, que fazia todo mundo se sentir ali como esse grupinho especial. Na adolescência, as três participaram de um acampamento de verão de igreja chamado Discovery Country Camp, em Columbus, no Texas. E era um momento especial para elas, além de fortalecer a fé, que era muito importante para todas. Significava viajar juntas, né? E ali viver o dia a dia com as melhores amigas. Mesmo sendo ali um acampamento de igreja, existiam as panelinhas, assim, né? Os grupinhos. E o grupinho das três era, assim, digamos, um dos mais populares, sabe? As pessoas queriam ser amigas da Rachel, da Kelly e da Heidi. E foi nesse acampamento aqui que as três, elas começam uma amizade com mais duas meninas. A Carissa Note e a Megan Fieramusca. A Carissa, ela se entrosou com muita facilidade ali no grupinho das três, assim. Ela era extrovertida, confiante, carismática. Foi bem imediato a conexão delas. Já a Megan, a sensação foi um pouco diferente aqui. Não que ela fosse uma pessoa ruim, as meninas falavam que ela era uma pessoa legal, só que assim, ela parecia se esforçar demais, assim, pra encaixar no grupinho, sabe? Não era algo natural. As meninas, principalmente aqui a Rachel e a Kelly, elas sentiam, assim, que tinha alguma coisa estranha nessa dinâmica, assim, da Megan, sabe? Ela não era da mesma energia dela, sabe? Era meio que essa sensação. A Kelly e a Rachel, elas nunca se sentiram totalmente à vontade com a Megan. Na verdade, a Rachel não curtiu a Megan assim muito já desde o início. Mas a Heidi, por outro lado, ela gostou muito da Megan. Como eu falei, ela não gostava de excluir ninguém. Ela fazia questão, assim, de que todo mundo estivesse se sentindo bem ao lado dela. Então, ela mesmo chamava a Megan para fazer as coisas junto, para que ela se sentisse parte do grupo. E ninguém deveria se sentir sozinho para Heidi, sabe? Então, segundo as amigas antigas, a gente vai mencionar aqui, né? Ou seja, a Rachel e a Kelly, a Heidi era o único motivo pela qual a Megan ainda frequentava o grupinho delas ali. Porque se dependesse delas, isso não ia acontecer. Mas no final das contas aqui, assim, elas achavam a Megan legal, só que achavam ela meio forçada. Então ficava aquele climinha, assim, né? Das amigas antigas da Heidi com as amigas novas, sabe? Assim, tinha aquela divisãozinha. E a Heidi no meio de todo mundo. Só que isso começou a ficar um pouco mais desconfortável. Porque as amigas antigas da Heidi começaram a perceber que a Megan, ela se tornou um pouco possessiva com relação à amizade da Heidi. Então ela só queria ficar ela e a Heidi, né? A Megan e a Heidi. Quando as outras meninas estavam juntas, a Megan sempre dava um jeito de puxar a Heidi para falar outra coisa, para elas fazerem alguma coisa só as duas. Parecia que ela queria, assim, essa atenção específica da Heidi. Com a Carissa, a outra amiga nova, também tinha mais ou menos isso, assim, só que o que elas sentiam era que a Carissa, ela sempre queria a atenção de todo mundo. Não era só da Heidi, como no caso da Megan, mas ela também tinha isso, assim, de querer ser o centro, né? Ela era bastante expansiva. Então, de novo, existia, assim, esse conflito, né? As amigas novas com as amigas antigas. Talvez existisse um pouco de ciúmes também aqui nesse ponto, né? Bom, falando ainda aqui da Heidi, quando ela se formou no ensino médio, ela começou a trabalhar em vários estabelecimentos como garçonete. Ela queria conseguir um dinheiro. Ela queria seguir a carreira de técnica veterinária, porque ela amava animais. Mas mais do que qualquer caminho profissional aqui que a Heidi tentava escolher para a vida dela, algo que ela sonhava muito era ser mãe.
Conforme os anos foram se passando, as 5 amigas aqui, cada uma foi seguindo ali o seu caminho de vida, né? Pelo que dá para entender, as amigas antigas aqui da Heidi, elas continuaram no estado ali de Louisiana, mas em cidades diferentes. A Heidi, ela continuou ali em Lake Charles, a cidade onde ela nasceu, onde ela estava morando. A Carissa, ela foi para Columbus, no Texas, que inclusive era a mesma cidade do acampamento que eu citei para vocês, e a Megan foi para Houston, no Texas. Então, ela tinha 2 amigas no Texas, 2 amigas ali em Louisiana, mais perto dela. A Heidi, durante esse período aqui, conforme elas foram crescendo, né, ela era a que mais mantinha contato com todas. Ela sempre queria saber o que todas as amigas estavam fazendo, mesmo morando aí em outras cidades, então ela sempre queria todas as atualizações, e como eu falei, era meio que ela que mantinha ali a cola do grupo. Foi ali ainda na cidade de Lake Charles que, em determinado momento, a Heidi começou a trabalhar como garçonete em um cassino. E lá ela conheceu um homem chamado Shane, que também trabalhava nesse cassino. Os dois, eles começaram a conversar e eles se apaixonaram muito rapidamente. O relacionamento começou de uma forma bem intensa, assim, e foi meio que imediato. Se apaixonaram, namoraram e pouco tempo depois a Heidi descobriu que estava grávida do primeiro filho. Essa gravidez, gente, veio assim como uma surpresa, mas também como um conflito interno para Heidi, porque ela não era casada com o Shane. E isso preocupava profundamente a Heidi por causa da fé dela. Ela tinha medo do julgamento, do que as pessoas pensariam, mas ao mesmo tempo, né, apesar disso tudo, ela estava feliz, muito feliz, assim. Ser mãe era algo que ela sempre quis, então ela estava nervosa, porém ela estava animada. Quando o bebê nasceu, a Heidi ficou muito feliz, ela encontrou meio que um propósito assim na vida dela, que era de ser mãe. Ela amava o filho acima de tudo, se dedicava ao filho completamente. E pouco tempo depois aqui do nascimento do bebê, o Shane e a Heidi, eles decidem se mudar ali de Lake Charles e eles vão para Austin, no Texas. A ideia aqui era começar algo novo, novas oportunidades, uma nova fase, algo diferente. Então, foi para isso que eles se mudaram. Só que quando eles se mudaram para o Texas, em Austin, as coisas começaram a ficar um pouco diferentes no relacionamento aqui dos dois. Quem via de fora achava que o relacionamento dos dois, assim, era super normal, super tranquilo, mas não era exatamente o que estava acontecendo. A Heidi, ela confidenciava às amigas, a todas as amigas, que a relação dela com o Shane estava, assim, em decadência. Eles brigavam frequentemente, né, discutiam, aí eles terminavam, voltavam várias vezes, e ela começou a se sentir muito sozinha também, porque ela estava cuidando aqui do filho e ela sentia que o Shane não estava ali o quanto ela precisava dele naquele momento, sabe? Que ele não estava se doando o suficiente para ela, para o filho, para a família em si. Em determinado momento, a Heidi começou a dizer para as amigas aqui sobre momentos que o Shane chegou a ser fisicamente violento com ela, inclusive mandando fotos para as amigas de alguns hematomas que ela ficou no braço depois de uma discussão que eles tiveram. As amigas, elas aconselhavam para que ela saísse do relacionamento, que ela não aceitasse ele de volta, que ela parasse com esse negócio de termina, volta. E a Heidi, ela chegou a cogitar realmente a se separar. Se separar, que eu digo assim, né? Terminar esse relacionamento com o Shane, porque até onde eu entendi, eles não se casaram. Então, ela chegou a cogitar a voltar para a cidade dela, né? Sair do Texas, voltar lá para o estado da Louisiana, na cidade dela, e continuar a vida dela com o filhinho. Só que o que acontecia era que o Shane sempre voltava, prometia que seria melhor, e aí ela aceitava. Ela sempre queria manter a família ali junto. Foi nesse período aqui do relacionamento da Heidi com o Shane, que estava bem conturbado, que ela conseguiu um apoio muito importante das amigas dela que estavam morando também ali no Texas. As cidades ficavam algumas horas de distância, mas elas estavam mais próximas do que as amigas antigas, né, que tinham ficado lá em Louisiana. Então, o apoio ali da Carissa e da Megan foi essencial nesse momento. Ela ainda falava, obviamente, né, com as amigas de infância, a Kelly e a Rachel, o tempo inteiro por telefone, mensagens, e-mails, enfim. Mas, assim, ela tinha mais contato físico com a Carissa e com a Megan. Então, nesse momento aqui da vida da Heidi, a conexão delas ficou mais próxima, mais forte. Bom, chegou um momento aqui do relacionamento da Heidi e do Shane que ela realmente estava, assim, quase que decidida a largar tudo e voltar para Louisiana. Ela estava assim, decidida, ela já tinha falado para as amigas que dessa vez ela iria fazer. Só que o que aconteceu? Ela descobriu que estava grávida novamente. A segunda gravidez da Heidi trouxe muito medo, muita insegurança,
Mas, por incrível que pareça, né, gente, não é normalmente o que a gente fala nos casos aqui. A gravidez da Heidi trouxe uma mudança verdadeira no Shane. Parecia que o relacionamento dos dois começou a se estabilizar. Ele passou a assumir mais responsabilidades dentro de casa, ele se mostrou mais presente e eles chegaram nessa conversa realmente assim, olha, a gente vai lutar pela nossa família, a gente se ama, vamos tentar arrumar o que está errado, os nossos problemas, as nossas divergências e vamos ficar juntos. E realmente teve essa mudança no Shane. Ele parecia outra pessoa com essa gravidez, assim, sabe? Toda aquela sensação que a Heidi estava sentindo na outra gravidez, né? E até durante o relacionamento ali, dela estar se sentindo sozinha, parecia ter acabado. Agora ela realmente tinha ali um marido do lado dela, alguém para apoiá-la. E junto com isso, ela tinha o apoio aqui das duas amigas, né? Porque essa segunda gravidez veio como um susto, mas as amigas estavam ali para ela também. Fazia muito tempo que a Heidi não se sentia tão esperançosa como ela estava nesse momento da vida dela. E as boas notícias não acabavam por aí. Por quê, gente? Porque cerca ali de 2 semanas, mais ou menos, depois que a Heidi anunciou que ela estava grávida pela segunda vez, a amiga dela, a Megan, também disse que estava grávida. As duas, inclusive, elas assim tinham datas ali muito próximas assim de quando elas iriam ganhar os bebês. Elas estavam vivendo a mesma fase ali juntas, né, da descoberta da gravidez. Então elas conversavam muito sobre isso, faziam planos, sonhavam com os bebês crescendo ali lado a lado. Assim, gente, eu acho o máximo quando eu vejo vídeos, assim, por exemplo, no Instagram, né, de uma amiga que vai contar pra outra amiga que tá grávida e daí a outra amiga fala, eu também tô grávida. Ou assim, irmãs, ou irmã e irmão, né? Eu acho assim, é uma conexão muito legal, né? Porque você vive esse momento tão precioso, tão delicado, tão difícil também, com uma pessoa muito próxima a você. E era essa sensação que a Heidi estava vivendo nesse momento, assim, né? Nossa, vou dividir tudo isso agora com a minha melhor amiga, pelo menos com uma das minhas melhores amigas. Só que a vida da Megan, nesse ponto aqui, não estava entrando nos eixos e ela não estava se sentindo tão esperançosa quanto a amiga, quanto a Heidi. Por quê? A Megan, ela tinha um namorado, o nome desse namorado é Christopher Green, só que o relacionamento dos dois estava péssimo, assim, já tinha se desgastado. Eu não consegui a informação de quanto tempo eles estavam juntos, mas era um relacionamento, assim, que já estava indo pro fim. Tanto que, mesmo com a gravidez aqui, né, que poderia, de repente, ter tido alguma mudança no relacionamento, assim como aconteceu com o relacionamento da Heidi e do Shane, não aconteceu aqui com a Megan e com o Chris. Eles, na verdade, decidiram continuar morando na mesma casa, eles moravam juntos, mas eles não tinham mais nenhum relacionamento. Então, tava aquela situação assim, somos pais aqui, vamos ter um filho, mas tá cada um vivendo a sua vida dentro da mesma casa. Então, eles nem dormiam juntos, eles não tinham intimidade, cada um era no seu canto. E o Chris, ele trabalhava em campos de petróleo. Então, ele raramente estava em casa, ele passava longos períodos trabalhando, daí ele voltava, ficava 1, 2, 3 dias, depois ele tinha que voltar e ficar mais tantos dias fora. Então, a convivência não era boa, mas eles tinham decidido, assim, pelo menos ficar juntos até o bebê nascer e depois decidir como seria a vida. Nesse contexto, então, a Megan, ela passou a se apoiar muito na Heidi. Ela falava sobre esse medo, né, de enfrentar a maternidade sozinha, sobre a insegurança de não saber como seria a sua vida dali em diante, sem esse relacionamento estável com o Chris. E a Heidi, ela já tinha vivido algo parecido, né, e a Megan apoiou a Heidi muito nesse momento também, né, quando o relacionamento dela não estava bem. Então, as duas, elas criaram essa relação de troca aqui, em que uma sustentava a outra emocionalmente. A Megan esteve ao lado da Heidi durante momentos difíceis com o Shane, assim como a Heidi se colocou agora como um porto seguro para a Megan. Bom, os meses foram se passando, né? Todos os meses aí de gravidez das duas, e a gente chega aqui no dia 22 de novembro de 2019. Eu nem mencionei, né? Mas esse caso ele é até recente, porque pra mim, gente, tudo que acontece assim de 18, 19, 20, 21, 22 parece que aconteceu ontem, né? Dia 22 de novembro era o último dia de trabalho da Heidi. Ela trabalhava no Cracker Barrel, que é um lugar, gente, que eu conheço lá nos Estados Unidos e ele é maravilhoso. Ele é um local que eu vou sempre tomar café da manhã. É um café da manhã super tradicional lá, é muito legal, a decoração é legal, a comida é gostosa. Eu não sei se é só café da manhã, porque eu nunca fui em outro horário. Eu acho que talvez tenha, né, outros horários. Mas enfim, é uma delícia. E a Heidi trabalhava em uma dessas unidades lá em Austin, no Texas.
E nesse dia 22 de novembro era o último dia de trabalho dela, porque depois ela entraria aí na licença maternidade. Bom, no dia 25 de novembro, ou seja, logo depois, né, ela entrou em trabalho de parto e foi para o hospital. Imediatamente, né, todas as amigas ali ansiosas com esse momento, e a Meghan, que tinha acompanhado todo esse processo da gravidez aqui da Heidi, ela sai da cidade dela de Houston e vai para Austin. É uma distância mais ou menos, gente, de umas 2 horas e meia. Então a Meghan sai de Houston, vai para Austin para estar do lado da amiga nesse momento. A Meghan, ela chega no hospital, então, para dar esse apoio para a Heidi. Ela ficou o tempo inteiro do lado dela. E no dia 26 de novembro, mesmo dia do meu aniversário, a filhinha da Heidi nasce. E ela deu o nome de Margot. A bebê nasceu super saudável, o clima era de alívio, de felicidade, de uma nova fase acontecendo ali na vida de todo mundo, né? Quando uma criança chega no mundo é sempre motivo de alegria e de que coisas irão se transformar. A Meghan, que também estava numa fase avançada da própria gravidez aqui, acompanhou tudo de perto, né, no nascimento da Margot. A Heidi, ela ficou profundamente grata de ter a amiga ali do lado dela, dividindo aquele momento tão íntimo. O Shane, ele sabia de tudo que a Meghan estava enfrentando nesse momento, né? As dificuldades no relacionamento e o medo de encarar essa maternidade sozinha. Porque a Heidi contava tudo isso para ele, ela compartilhava isso com o Shane. Então o Shane, ele tinha muita empatia aqui pelo momento que a Meghan estava passando. Tanto que quando a Heidi estava ainda na maternidade com a bebê recém-nascida, ela e o Shane ofereceram a casa deles para que a Meghan pudesse dormir, né, lá e não voltar diretamente para Austin dirigindo, estando grávida, prestes a dar à luz também, né? Então, eles deram a chave da casa para Meghan, para que a Meghan dormisse na casa deles, descansasse e depois seguisse viagem de volta para casa dela. E foi isso que a Meghan fez, né? Exatamente isso. Foi, dormiu, descansou, voltou para casa. Nos dias seguintes, tudo correu super bem. Amigos, familiares foram conhecer a bebezinha, a Margot. A Heidi estava explodindo de felicidade. Alguns dias depois, quando ela conseguiu, ela levou a bebezinha em um culto de domingo, algo muito especial para ela. Enfim, estava tudo se encaixando, tudo exatamente como deveria estar. E aí, pouco tempo depois, no dia 6 de dezembro de 2019, foi quando a Meghan deu à luz a filhinha dela, também era uma menina, que ela chamou de Luna. Para quem acompanhava de fora, aquilo parecia assim coisa de novela, né, de filme. Duas amigas que atravessaram ali a gravidez juntas, agora com bebês recém-nascidas, e aquele sonho assim de dividir, né, não só agora a maternidade, mas também a vida juntas. A ideia é que as duas filhinhas ali, né, a Margot e a Luna, cresceriam lado a lado, seriam amigas também. Todos esses sonhos, esses planejamentos que ainda poderiam acontecer. Muito provavelmente as duas aqui, né, a Meghan e a Heidi, elas imaginavam assim: ai, vamos tirar fotos das nossas bebês juntas, elas vão crescer, elas vão ser amigas, vamos agora dividir isso, né, de ter aqui as duas bebezinhas meninas, o que você tá fazendo, o que eu tô fazendo aqui, porque a Heidi, ela já tinha um filho, né, só que era um menino, então agora essa experiência das duas ali, amigas, estarem com as suas bonequinhas, digamos assim, de verdade, né? Essas trocas de experiências ali de mãe e de menina. Só que isso não aconteceu, né? Porque eu sempre falo aqui, se eu tô contando um caso pra vocês aqui, chega uma hora que tudo tá dando certo e de repente tudo vai dar muito errado. No dia 12 de dezembro de 2019, cerca de 2 semanas, aí um pouco mais depois que a Margot tinha nascido, né, a filha da Heidi, e quase uma semana aí depois da Luna ter nascido, a filha da Meghan, tudo mudou completamente. Vamos lá, o que aconteceu nesse dia? Na manhã desse dia, nada parecia fora do lugar. O Shane, ele acordou, começou o dia dele como todos os outros ali junto, né, na casa com a Heidi. Ele saiu cedo para trabalhar como ele sempre fazia. A Heidi estava em casa ali iniciando a rotina dela. Ela estava ali cuidando, né, da bebê, cuidando do filhinho, e uma das primeiras coisas que a Heidi fazia de manhã era levar o filho para a escola. Por volta das 8 da manhã, mais ou menos, a Heidi leva o filhinho dela para a escola, deixa ele lá e sai. Meia hora depois, ela liga pro Shane, eles conversam, eles na verdade tinham esse costume, né, de ligar um pro outro durante o dia, mandar mensagens também. Então, ela faz isso logo depois que ela deixa o filhinho na escola. E até então,
tudo normal, tudo ok. Lá por volta do meio-dia, mais ou menos, o Shane, ele tenta entrar em contato de novo com a Heidi. Como eu acabei de falar, eles tinham esse costume. Só que a Heidi não responde mais as mensagens. No início aqui o Shane não estranhou, porque ele sabia, né, que a Heidi estava com uma rotina muito intensa com uma bebê recém-nascida em casa. Então, às vezes é uma loucura mesmo, não tem como responder. Só que durante o dia, até o final do expediente do Shane, ela também não deu sinal. Por volta das 2h50 da tarde foi quando o Shane volta para casa depois do trabalho. Ele chega na casa, vê que o carro da Heidi estava ali na residência, só que ele entrou na casa e não encontrou a Heidi. E nem a bebê e nem o filho. Ele sentiu esse silêncio na casa, né? Algo que não estava acontecendo ultimamente, né, gente? Porque você está com 2 crianças ali dentro de casa. Então, o silêncio não é uma coisa muito normal, não, né? Então ele chegou, ele viu que não escutou ninguém. Mas, de novo, ele pensou assim, bom, eu acho que a Heidi saiu dar uma volta com a bebezinha, alguma coisa nesse sentido. Ele não pensou nada, assim, de estranho, porque o apartamento não tinha nada de estranho, né? Não tinha nenhum sinal, assim, que tinha algo fora do lugar. Porque as mamadeiras estavam lá, roupinhas, fraldas, tudo permanecia exatamente onde ele normalmente via que essas coisas estavam. Só que o tempo passou e essa ideia de que ela pudesse ter dado uma volta rápida ali começou a parecer meio estranha, né? Porque ela já deveria ter voltado. E o carro continuava estacionado do lado de fora. Ou seja, então, muito provavelmente, se ela foi dar essa volta, ela foi a pé. Que volta é essa que tá demorando tanto, né? Para uma mãe voltar com a recém-nascida. E a gente tem que lembrar aqui que eram poucos dias até, né? Como eu falei, um pouco mais de 2 semanas depois dela dar à luz, assim. Talvez ela não tivesse também toda essa disposição para dar uma volta muito, muito longa com uma bebê. E aí tudo ficou mais preocupante quando o Shane recebeu a ligação da escola do filhinho deles. E eles ligaram para o Shane perguntando por que a Heidi não foi buscar o filho deles. E aquilo sim foi muito preocupante. A Heidi jamais deixaria de buscar o filho na escola. Aquilo simplesmente não fazia parte de quem ela era. Eu acabei de dizer aqui pra vocês, né? Ser mãe pra Heidi era a coisa mais importante do mundo. Ela gostava desses afazeres, sabe? De cuidar dos filhos, de se dedicar pra eles. O que o Shane fez, então, foi ir até a escola, obviamente, para buscar o filho. Mas quando ele chegou lá, ele ficou esperando pela Heidi lá um tempo, assim. Ele ficou pensando assim, não, eu acho que ela vai aparecer aqui em algum momento, então eu vou ficar aqui esperando, porque aí a gente volta juntos, né, para casa. Só que a Heidi não apareceu. Então, quando o Shane volta para casa, de novo, né, ele viu que a Heidi não tinha voltado, ele iniciou uma sequência de ligações, ele ligou para amigos dele, amigos dela, pessoas próximas, até para as amigas de infância da Heidi lá no outro estado, né, na Louisiana. A mãe da Heidi também foi avisada e ela começou a ficar extremamente preocupada, ela também começou a ligar para várias amigas da filha. As mensagens entre as amigas também começaram a circular, né, uma perguntando para a outra. A pergunta era a mesma, alguém viu, alguém falou com a Heidi hoje? E era preocupante porque ninguém tinha notícia da Heidi e lembrando que ela estava com a bebê recém-nascida. Bom, o Shane, ele começou então a olhar o apartamento com mais calma, assim, ver se tinha alguma coisa estranha que ele não tinha percebido. E o que ele percebeu que apenas 2 coisas estavam faltando. Uma era o celular da Heidi e a outra era a chave do carro. O que era estranho, sendo que o carro estava na casa. Ela não saiu com o carro, mas a chave não estava lá. O Shane, então, ele vai até o carro para analisar se tinha alguma coisa estranha no carro. E ele encontra a bolsa, ali aquela bolsa que a Heidi sempre carregava quando ela estava com a bebezinha, que tem tudo ali que uma mãe precisa, né, para cuidar da recém-nascida. Então era mais estranho, porque a Heidi não sairia de casa sem aquela bolsa. Algumas amigas preocupadas chegaram a cogitar a hipótese dela ter depressão pós-parto, algo que ela poderia estar passando, assim, não falou para ninguém, aí ela resolveu sair de casa, sem direção. Tudo aqui era uma hipótese, né? E a Rachel, a amiga lá da Louisiana, né, uma das amigas antigas da Heidi, ela disse que por algum momento ela até pensou em tráfico de bebês, algo que era terrível, mas numa situação dessa, tudo, né, passa pela cabeça. E a essa altura já não parecia muito possível, assim, acreditar que a Heidi simplesmente tivesse saído por vontade própria, porque quem conhecia a Heidi sabia que se ela fosse embora, né, sei lá, aconteceu alguma coisa, ela resolveu ir embora e deixar a vida dela para trás, ela jamais deixaria o filho dela para trás, né, e sairia só com a recém-nascida. Bom,
O Shane, então, ele resolve ir até a delegacia e reportar o desaparecimento da Heidi e da Margot, né, da bebezinha recém-nascida. Quando ele faz isso, pelo que dá para entender, já era de noite, então ele vai no dia seguinte, no dia 13 de dezembro, para dar mais esclarecimentos aí desse desaparecimento, né, para a polícia. E ele dá um depoimento mais detalhado, né, descrevendo tudo o que tinha acontecido desde o último momento que ele viu a Heidi, que foi exatamente isso que eu acabei de contar aqui para vocês. Todos os horários e tudo o que aconteceu no dia 12. E a primeira coisa que a polícia fez aqui foi confirmar a história do Shane. Eles queriam entender se a Heidi fez exatamente tudo o que ele falou que ela tinha feito. Então, a primeira coisa que eles foram checar foi lá na escola do filhinho deles, né? E lá eles conseguiram câmeras de vigilância. E sim, foi possível ver a Heidi chegando ali por volta das 8 e pouco da manhã, assim como o Shane disse, deixando o filhinho. E ela sai, tudo normal, nada parecia estranho nesse momento. Em paralelo, os detetives começaram a mapear a vida digital da Heidi também. As redes sociais, principalmente, né? E nada indicava crise ou alguma coisa que desse a entender que ela queria fugir para algum lugar, um sinal de adeus. Pelo contrário, ela estava compartilhando momentos felizes, né? Tanto na parte ali da maternidade ainda, da rotina dela, como depois que a filhinha nasceu. Eles também rastrearam o celular da Heidi por meio das torres. Só que eles não conseguiram, gente, nenhum sinal. O que indicava que o celular ou acabou a bateria ou ele foi desligado. Bom, como a polícia não conseguiu, assim, nenhum rastro, né, da Heidi, eles precisavam contar com as pessoas, com a mobilização aqui de quem conhecia a Heidi. Nesse ponto aqui, o FBI estava envolvido e o Texas Rangers também. E o Texas Rangers, eu já falei deles para vocês aqui em outros casos. Eles são uma força policial especial do estado ali do Texas, formada por investigadores experientes que atuam em casos graves e complexos, como homicídios, desaparecimentos e crimes de grande repercussão. E o FBI também, né, foi acionado, como eu falei para vocês. E eles trouxeram, gente, perfiladores especializados em crimes que envolvem mães e bebês. E isso foi muito importante para esse caso, vocês vão entender por quê. Bom, mas estavam aqui todos envolvidos, né? A polícia ali, o FBI, o Texas Rangers, e todos pediam a mesma coisa, divulgar. Então, todo mundo começou a divulgar o caso da Heidi. Todas as amigas, os familiares, cada uma em sua cidade, ficavam postando nas redes sociais, falando sobre a Heidi, perguntando se alguém tinha visto alguma coisa, porque era isso que eles pediam, era a instrução aqui do FBI, do Texas Rangers, para que qualquer pessoa, assim, que tivesse um mínimo detalhe, sabe, para que essa pessoa falasse, porque pode ser importante. E aí, como acontece em vários casos, quando alguém desaparece, eles vão olhar para o cônjuge, né, gente? Então, aqui no caso, era o Shane. Então, nesse ponto aqui, gente, o Shane, ele virou aqui a pessoa central desse caso. Primeiro porque ele que reportou o desaparecimento, né? Segundo, ele começou a dar muitas entrevistas, justamente até porque eles tinham pedido aqui, né, o FBI, o Texas Rangers, para que as pessoas falassem do caso, e o Shane estava fazendo isso. Ele passou a aparecer frequentemente na mídia, mas o comportamento dele diante das câmeras começou a causar estranhamento nas pessoas. Durante essas entrevistas, as coletivas, ele parecia muito nervoso, inquieto. Às vezes, ele dava umas risadas em momentos inadequados. Em outras, ele ficava visivelmente emocionado. E essas oscilações chamavam a atenção, principalmente, na verdade, quando ele não parecia estar tão abalado assim. Piorou, gente, no dia 15 de dezembro, aqui de 2019. Ele apareceu num programa chamado Good Morning America. Pelo que eu entendi, era um programa ao vivo, ou seja, então não foi uma coisa gravada que eles editaram algumas coisas e colocaram. Então, assim, foi ali. Foi cru pra TV, né? Na hora todo mundo tava vendo no mesmo momento. E o Shane, ele teve um comportamento muito estranho. É uma entrevista até meio longa, assim, essa declaração dele. Então, tem vários momentos que ele chora, que ele se emociona, mas tem vários momentos que ele parece muito nervoso e ele chega a ficar tão nervoso que ele começa a rir. E aí ele começa a falar, por exemplo, o que ele tem que falar, que era falar sobre o caso, faziam perguntas, né, para ele também, né, qual tinha sido o último momento da Heidi, o que ele tinha falado com ela, enfim. E aí ele começava a falar, mas ele soltava uma risada e falava, eu não consigo falar com essa pessoa me olhando, dele dava risada, como se ele tivesse assim, sei lá, gravando um comercial dele erra as falas, assim, sabe? Então,
Foi um comportamento muito, muito estranho. A gente vai comentar mais sobre esse comportamento depois, mas não ajudou também, gente, porque se vocês lembram, aqui a gente tá em dezembro de 2019. Um pouco mais de um ano antes, tinha acontecido o caso de quem? Do Chris Watts. E eu sei, gente, eu sei que eu tenho que trazer esse caso aqui. Esse ano sai. Tinha acontecido o caso do Chris Watts, então estava muito fresco na memória das pessoas o comportamento do Chris Watts, que também foi falar na mídia, foi pedir pela esposa, pelas filhas, sendo que ele tinha tirado a vida delas, né? Então não ajudou muito aqui o Shane nesse momento e todo mundo achava que ele era o culpado. Então, o caso, como acontece muito nos casos de hoje em dia, né, por causa da internet, assim, as pessoas começam a julgar muito já antes de saber o que realmente aconteceu, e foi o que aconteceu com o Shane. O nome do Shane passou a circular em várias teorias, acusações, pessoas também dizendo que tinham certeza que ele tinha feito. Outra coisa que não ajudou muito o Shane nesse ponto aqui foi que os problemas do relacionamento deles, né, dele com a Heidi, começaram a vir à tona, inclusive aquelas fotos que a Heidi tinha mandado para algumas amigas. Então todo mundo começou a ligar os pontos aqui. Marido agressivo, de repente agora com a recém-nascida em casa não aguentou a pressão e fez alguma coisa com a esposa e com a filhinha. Nas redes sociais, especialmente assim, em fóruns, comentários, o Shane ele passou a ser tratado como suspeito, justamente porque essas fotos ficaram circulando. Teorias surgiam a todo momento e para o público um motivo parecia existir muito claro ali, entendeu? Do porquê o Shane faria isso com a Heidi, porque ele já era uma pessoa ruim, ele já tinha agredido ela em algum momento e ele não parecia uma pessoa assim coerente e um marido que estava sofrendo quando ele dava a entrevista. Só que, gente, para a polícia não havia nenhuma evidência aqui que colocasse o Shane no centro desse caso, como as pessoas estavam vendo. Não tinha. 2 dias depois, a entrevista desse programa que o Shane fez no Good Morning America, os investigadores eles realizaram a primeira coletiva de imprensa oficial do caso. Eles admitiram que não tinham ainda localizado a Heidi, nem a bebezinha. Eles confirmaram o envolvimento do FBI, né, do Texas Rangers, e afirmaram que até então não havia indícios de que a mãe e a filha estivessem sem vida. E essa declaração, obviamente, trouxe alívio para as pessoas, né, que acreditavam que elas pudessem voltar para casa. Bom, enquanto aqui, gente, os olhares estavam todos voltados para o Shane, estava todo mundo discutindo o Shane, o que o Shane fez, o que ele pode ter feito, olha como ele agiu na entrevista, estava todo mundo só falando do Shane, longe das câmeras aqui, longe do público, a polícia, o FBI e os Texas Rangers, eles estavam trabalhando em silêncio. E desde muito cedo aqui na investigação, eles já tinham uma pessoa de interesse e não era o Shane. Vocês se lembram que eu falei para vocês, né, que eles trouxeram investigadores e perfiladores especializados em casos de mãe com filho. E quando eles receberam esse caso, eles já sentiram que a Heidi foi levada, muito provavelmente, por causa da bebê. Isso estava relacionado, entendeu? O motivo principal não era a Heidi, era a bebê. Então, por isso que eles já chamaram esses, né, investigadores especializados em casos assim. E tudo veio à tona, gente, no dia 19 de dezembro de 2019. Vamos lembrar aqui, gente, que foi tudo muito rápido, porque a Heidi, ela desapareceu no dia 12 de dezembro, agora estamos no dia 19. Tudo isso veio à tona de um jeito bem inesperado, porque foi assim, uma notícia na TV. A informação começou meio que assim num burburinho, sabe, na TV. E o que estava acontecendo nesse momento da notícia? Um podcast. Vamos lá, vou contar para vocês. Um podcast chamado J is for Justice, e o nome da apresentadora, inclusive, é J. E a proposta do podcast é dar a voz a familiares e amigos e manter o nome da pessoa desaparecida em evidência. Compartilhar fotos, rotinas, detalhes que pudessem ajudar alguém a reconhecer algo, lembrar de algo. É meio que um espaço aberto, assim, né? Muito comum, na verdade, né? Dentro aqui do universo do True Crime. A gente vê até canais brasileiros fazendo isso, né? Quando o caso está acontecendo no momento, eles recebem sempre um familiar ou um especialista para falar sobre o caso, para deixar o caso em evidência. E era isso que estava acontecendo aqui nesse podcast. E eles estavam falando do caso da Heidi. E quem estava nesse podcast? A Carissa, aquela amiga que
veio ali a amiga depois, né? Fazia parte das amigas novas da Heidi. Inclusive, isso causou um certo incômodo nas amigas antigas da Heidi, a Kelly e a Rachel. Elas ficaram bem incomodadas com a participação da Carissa nesse podcast. Por quê? Porque para elas, a Carissa havia ultrapassado um limite aqui. Ela não pediu autorização para a família, nem para o Shane também. E ela ficava falando do caso da Heidi como se ela fosse meio que um porta-voz da história da família. Ela expôs detalhes pessoais, conflitos de relacionamento, opiniões assim dela também. Ela chegou a falar do Shane, falou detalhes do relacionamento da Heidi com o Shane. Então, aquela ideia, né, que a Rachel falou da Carissa, né, que parecia que ela gostava dessa atenção, que ela queria estar no centro, parece que tinha continuado. E era esse sentimento que a Kelly e a Rachel sentiam, assim, por que ela tá falando da nossa amiga, sabe? Quem deu autorização para ela falar isso? Então, teve esse conflito, tá, entre elas ali, elas não gostaram, mas apesar disso tudo, uma coisa que todas concordavam era que a Heidi jamais fugiria, assim, levando a recém-nascida, deixando o filho para trás, jamais. Então, depois ali de cerca de 90 minutos, mais ou menos, de podcast, né, de conversa nesse podcast, a Carissa contando ali sobre a vida da Heidi, de repente a apresentadora do podcast fala assim, gente, recebi uma notícia aqui. O que aconteceu? Alguém do chat mandou um link de uma notícia e a notícia era a seguinte, a polícia, o FBI e os Texas Rangers estavam dentro de uma casa em Houston, no Texas, cumprindo uma diligência relacionada ao caso da Heidi. Essa notícia, assim, ó, apareceu ali no podcast. Então, durante o podcast ali mesmo, elas estavam tentando entender, mas como assim? Que casa é essa? De quem é essa casa? O que a polícia tá fazendo lá? A apresentadora do podcast começou a perguntar pra Carissa, né? Mas a Heidi tem alguma conexão com Houston? O que ela faria em Houston? E aí a Carissa falando assim, não, eu acho que ela não tem por que ela estar em Houston nesse momento, né? Não tem sentido ela estar lá. Alguma coisa tá acontecendo, não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, gente, os detetives da internet começaram a descobrir as coisas, porque essa notícia, ela era bem vaga, assim, não tinha muita informação. Sabe quando dá aquela notícia só para avisar o que tá acontecendo, mas você não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? E aí, alguém ali do chat começou a pesquisar, descobriram o endereço da casa onde a polícia estava e descobriu que o dono dessa casa se chamava Chris Green, ou Christopher Green. E logo em seguida, outro detalhe surgiu, que o Christopher Green morava nessa casa junto com uma mulher chamada Megan Fiormuska. Sim, gente, e com uma criança recém-nascida. Quando essa informação veio à tona, a Carissa, ela parecia estar processando tudo isso e daí do nada ela solta: espera, essa é a casa da Megan, uma das melhores amigas da Heidi. E aí ela começou a tentar entender esse momento. Ela começou a falar assim, não, mas a Heidi não pode estar aí. A Megan me disse que estava passando mal durante esses dias, que ela não conseguia receber ninguém em casa, porque ela tinha acabado de ganhar a neném dela, né, a Luna, e ela não estava recebendo ninguém, ela estava passando mal, então não tinha sentido da Heidi estar lá com a bebê dela, sabe assim? Ela estava tentando entender algo que parecia absurdo. E aí ela começa também a se questionar assim, gente, será que a Megan fez alguma coisa com a Heidi? E ela começa a falar assim, não é possível que a Megan fez alguma coisa com a Heidi, ou que ela esteja envolvida de alguma forma, porque elas são inseparáveis, elas são melhores amigas. Só que ninguém conseguia ainda entender por quê. A única coisa que eles entendiam era que agentes federais estavam dentro da casa da Megan em Houston, procurando por algo relacionado ao caso da Heidi. E absolutamente ninguém conseguia entender por quê. Então, agora a gente faz uma pausa aqui para eu explicar para vocês qual foi o caminho aqui que a polícia, o FBI e o Texas Rangers tomou para chegar até esse momento de estar na casa da Megan. O que eles tinham descoberto? A Megan tinha feito alguma coisa com a Heidi? O Chris, o marido da Megan, tinha feito alguma coisa com a Heidi? O que estava acontecendo? Bom, vamos lá. Quando a polícia, já de início aqui, começou a conversar com familiares, amigas da Heidi, pessoas próximas a ela, eles começaram a perceber que um nome surgia muito, e era o nome da Megan. Algumas amigas da Heidi, especialmente aquelas que conheciam ela desde a infância, nunca esconderam o desconforto em relação à Megan, né? Eu até falei aqui para vocês, a Rachel, por exemplo, ela foi direta a dizer que nunca gostou da Megan, que segundo ela, desde a adolescência, havia algo que não encaixava,
que não era algo gratuito, assim, ela não simplesmente, não gosto dela, mas é uma sensação realmente de estranhamento. A Rachel, ela dizia que já na fase adulta, ela sempre perguntava pra Heidi por que ela ainda mantinha amizade com a Megan, porque ela sempre sentiu essa vibe estranha. Com a Carissa, né, como eu já falei pra vocês, elas não tinham também essa proximidade, não tinha essa super amizade entre elas, mas ela não sentia essa coisa negativa vindo da Carissa, mas da Megan ela sentia. O que as amigas começaram a contar pra polícia foi a forma que a Megan, ela sempre parecia querer acompanhar a Heidi em tudo. Então tudo que a Heidi fazia, a Megan queria fazer, ou ela queria estar junto fazendo. Inclusive, quando a Heidi anunciou a gravidez e 2 semanas depois a Megan anunciou a gravidez, foi exatamente isso que a Rachel pensou. Nossa, ela não pode deixar a Heidi ter o momento dela, ela tem que copiar. Ela foi lá e ficou grávida também. Esses comentários poderiam ser assim só implicância de amigas com ciúmes, né? Desde pequena tinham ciúmes e isso foi até a vida adulta. Mas tudo começou a ficar pior quando os policiais começaram a falar com os familiares da Heidi, principalmente a mãe da Heidi, e também as pessoas que estavam com a Heidi quando ela deu à luz a filhinha dela no hospital. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, o FBI aqui, eles já tinham sacado que esse caso tinha a ver com a bebê. Então, eles foram imediatamente falar com as enfermeiras, os médicos que cuidaram da Heidi. E os familiares da Heidi, a mãe dela, a Tammy, né, as enfermeiras, eles relataram à polícia que a Megan se comportava de forma estranhamente possessiva quando ela foi acompanhar o parto da Heidi. Ela se colocava entre o bebê e outras pessoas, ou seja, ela não deixava as outras pessoas pegarem o bebê ou ficarem ali curtindo o bebê, né, quando vai ter aquela visita. Inclusive, ela tentou impedir que os pais da Heidi aqui ficassem com a bebê. Ela pegava o bebê e falava, você já viu o bebê demais, deixa agora eu ficar com ela, porque daqui a pouco eu tenho que ir embora, então deixa eu ficar com o bebê. Então ela criou esse ambiente muito ruim ali, tanto que não passou despercebido pelas enfermeiras, e as enfermeiras falaram isso pra polícia. Outro detalhe aqui muito importante, gente. A Megan, ela passou esse tempo todo que ela ficou acompanhando a Heidi no hospital com um travesseiro. Ela ficava segurando o travesseiro na frente da própria barriga dela. As pessoas acharam aquilo estranho, assim, né? Comentaram entre si, mas ninguém perguntou pra ela o que estava acontecendo. Ninguém queria ficar também questionando muita coisa. Todo mundo ali estava preocupado com a Heidi, queriam aproveitar a bebezinha. Outra coisa que veio à tona também, lembra que eu falei pra vocês que o Shane e a Heidi, eles concordaram de deixar a Megan dormindo ali na casa deles, né? Nessa noite aí, depois do nascimento da Margot. O Shane, ele entregou a chave pra Megan, falando, não, vai lá em casa, dorme e depois você deixa a chave aqui com a gente de novo. Só que essa chave, gente, nunca apareceu, era uma chave reserva, né? E essa chave nunca apareceu, ela nunca devolveu essa chave. Com esses relatos se acumulando, obviamente que a polícia aqui passou a olhar para Megan com mais atenção. Então veio o depoimento de uma vizinha. Uma moradora ali do condomínio da Heidi relatou que no dia 12, né, ou seja, no dia que ela desapareceu, por volta do meio-dia, ela viu a Heidi do lado de fora ali do apartamento abraçando outra mulher. Segundo essa vizinha, parecia alguém da mesma faixa etária ali da Heidi e alguém que ela conhecia. Não tinha tensão, não teve discussão, nada disso. Depois, a Heidi sai com a bebezinha recém-nascida, né, do apartamento ali, entrou no banco de trás do carro dessa pessoa, dessa mulher. Era um carro claro, de 4 portas, e elas saem dirigindo. A vizinha falou que não era o carro da Heidi, porque ela conhecia o carro que ela usava, então era outro carro e foi a descrição que ela deu, né? Um carro claro com 4 portas. E esse detalhe foi crucial aqui para os investigadores, porque a Heidi entrou no carro por conta própria. Isso eliminava aqui a hipótese de um sequestro por um estranho, por exemplo, que eles chegaram a cogitar em algum momento. Essa vizinha, ela deu algumas descrições físicas dessa mulher que ela viu dentro do carro com a Heidi. E a partir dessas descrições, os policiais foram conversar com os familiares. E aí, os familiares olhando essas descrições, esse retrato falado, eles falaram, é a Megan. Mesmo assim, os investigadores foram cautelosos nesse momento, né? Como eu falei, eles levaram essa investigação, assim, bem no silencioso, sabe? Assim, eles não ficaram divulgando nada, eles foram investigando enquanto estava todo mundo fazendo as suas teorias, eles estavam aqui trabalhando. Foi aí que os investigadores cruzaram dados de vigilância e registros telefônicos. Câmeras mostravam um carro compatível com o da Megan circulando ali em Austin naquele dia. E vocês têm que lembrar que a Megan morava em Houston, 2 horas e meia de distância.
Registros de celular indicavam que o telefone dela esteve próximo ao apartamento da Heidi ali no dia 12, e agora não restavam muitas dúvidas. A Meghan esteve em Austin no dia do desaparecimento da Heidi. E assim, né, gente, nesse ponto aqui, apesar de ter muita coisa que tá na cara, eles queriam entender assim, tá, mas por que que a Meghan estaria aqui? Por que que a Meghan levou a Heidi? Por que que a Heidi entrou no carro da Meghan e saiu assim por vontade própria, né? Então, uma hipótese que começou a surgir aqui foi de que a Meghan estava ajudando a Heidi a sair do casamento. Por causa dos problemas que ela já teve com o Shane, as brigas, talvez isso tivesse voltado, talvez a Heidi tivesse pedido ajuda à Meghan para sair dessa situação, então elas esperaram o Shane sair de casa, a Meghan foi até a casa da Heidi, buscou e de repente levou a Heidi para outro lugar. Tinha essa hipótese, sabe, que a Meghan estava sendo uma amiga aqui ajudando a Heidi a sair de um casamento abusivo. Só que não fazia sentido, né, gente? A Heidi, ela deixou para trás a bolsa da bebê, fraldas, comida, documentos, deixou o carro, não levou dinheiro, não levou identidade. E acima de tudo, né, gente, ela deixou o filho mais velho na escola, ela jamais faria isso. Isso não combinava com a Heidi. E se ela fosse fugir, por exemplo, né, além dela não abandonar um dos filhos, ela não iria fugir sem avisar os pais. Ela sabia quanto os pais gostavam, né, dos netos ali, ela jamais deixaria os pais preocupados dessa forma. Então foi uma hipótese assim que eles consideraram, mas era algo muito fraco, não tinha muito argumento, não tinha muita evidência aqui. Na verdade, as coisas só apontavam para algo diferente disso. Então foi nesse ponto aqui que os policiais, né, Texas Rangers, FBI, enfim, todos juntos aqui, eles decidiram vigiar a Meghan. Foi nesse ponto aqui que a gente chega no dia 19 de dezembro de 2016. Foi exatamente o mesmo dia do podcast que eu falei para vocês. Nesse ponto aqui, eles estavam vigiando a casa da Meghan em Houston. E quando eles estão fazendo, né, essa vigilância aqui, eles percebem o Christopher Green, ou seja, o namorado ali da Meghan, saindo da casa. Eles não abordaram o Chris assim de imediato, eles preferiram segui-lo à distância, sem levantar suspeitas. O Chris, ele dirigiu até uma loja Target, ele entrou, eles ficaram esperando do lado de fora e pouco tempo depois o Chris saiu empurrando um carrinho com várias sacolas e essas sacolas estavam bem cheias e era visível que eram itens para recém-nascido, né? Fraldas, fórmula, produtos básicos de bebê e aquilo chamou atenção imediatamente. Se havia um bebê naquela casa, a polícia precisava entender que bebê era esse, né? Foi nesse momento que os agentes, então, decidiram abordar o Chris ali no estacionamento da Target. Eles se identificaram, explicaram que eles estavam conduzindo uma investigação relacionada ao desaparecimento de uma mulher chamada Heidi Broussard e da sua filha recém-nascida. Eles perguntaram ao Chris de forma direta se ele tinha filhos pequenos em casa. O Chris respondeu que sim, que ele havia acabado de ter uma filhinha com a sua companheira, a Meghan, e a conversa seguiu e quanto mais o Chris falava, mais estranho tudo ficava, porque ele explicou que ele e a Meghan já não eram mais um casal, aquilo que eu falei pra vocês, né, que eles conviviam na mesma casa, mas eles não tinham intimidade, eles não quase conversavam, né, eles estavam ali pela bebê, ele também quase não ficava em casa, ele trabalhava fora, ele deu todas essas informações aqui para os policiais. E aí, os policiais começaram a perguntar, tá, mas e aí como é que foi a gravidez dela? Como foi esse parto, né? Como é que tá esse momento entre vocês? E aí o Chris começou a contar, gente, que ele não acompanhou a gravidez, que ele não foi nas consultas médicas, que ele não estava na hora do parto. Segundo ele, a Meghan simplesmente saiu de casa em dezembro, voltou alguns dias depois com um bebê, dizendo que tinha dado à luz. Quando os investigadores perguntaram como ele tinha certeza de que a Meghan realmente estava grávida, ele não sabia responder assim com certeza, porque ele disse que ele nunca tinha visto a barriga da Meghan sem nada, né, sem roupa. Ele nunca tinha visto a Meghan nua, grávida, porque eles não estavam mais juntos. Então ele nunca viu ela, por exemplo, sem top, sem camisa, trocando de roupa, esses momentos de um casal, porque eles já não eram mais um casal. Ele disse também que ele nunca presenciou exames, ele nunca foi ver ultrassom, nada, ou nenhuma consulta também. Ele disse que ele apenas acreditou na Meghan, que ela estava grávida e que ela tinha ganhado a bebê. Ele até comentou que a barriga dela foi crescendo normalmente durante todos os meses, então ele não desconfiou em nenhum momento e ele não tinha motivo para desconfiar também. Ele disse que teve uma vez que ele encostou na barriga dela, ele sentiu a barriga meio dura, mas como ele não entendia disso, ele nunca tinha tido contato com uma grávida, ele não achou estranho.
Os investigadores perguntaram então para o Chris como foi o dia que o bebê chegou em casa, né, quando a Megan chegou com aquela bebezinha. Ele contou então que a Megan voltou com a bebê recém-nascida, disse que o parto tinha acontecido em um centro de parto, deu explicações vagas e pediu apenas uma coisa: não fique bravo. Ele aceitou, disse que não quis pressionar muito, achou que ela estava assim emocionalmente fragilizada, e a essa altura os investigadores, né, já tinham informações demais que não se encaixavam nessa história, estava tudo muito confuso. Então foi nesse ponto que um dos investigadores, ele pega uma foto da Heidi com a filhinha recém-nascida dela, ou seja, a Margot, e mostra para o Chris. O Chris olhou para a foto e parecia que ele estava em choque, e ele só disse a seguinte frase, abre aspas: "Esse é o bebê que está na minha casa", fecha aspas. Esse foi o momento que parece que as coisas começaram a fazer sentido para o Chris. Ele começou a ter um breve entendimento aqui de que ele tinha sido enganado de alguma forma, que talvez a Megan nunca esteve grávida e que agora ela tinha feito algo grave para conseguir esse nenê. Só que ao mesmo tempo parecia que ele ainda não tinha entendido, sabe? Os policiais falaram que eles iriam então até a casa, né, da Megan para ver o que estava acontecendo lá, e aí o Chris perguntava assim: tá, mas vocês vão tirar minha filha de mim? Vocês vão levar ela embora? Então era muito confuso. Só que em outra fonte eu encontrei também que o Chris, ele chega a dizer assim: bom, se esse bebê tá desaparecido e ele tá lá em casa, vocês têm que ir lá na minha casa pegar esse bebê. E aqui era claro para os policiais, né? A bebê que estava na casa da Megan era a Margot. Na verdade, filha da Heidi. Os policiais, eles sabiam que eles tinham que agir rápido, porque já estava se tornando uma situação de risco, né? E eles estavam lutando aqui contra o relógio. E a partir desse momento, não havia mais dúvidas. A Megan nunca esteve grávida. Durante meses, ela havia sustentado uma encenação completa aqui para a família, para amigos, para o namorado e para quem estivesse perto. Ela fingiu uma gestação, ela montou enxoval, ela fez lista de presentes, gente. Ela falou de consultas, datas, dores, medos, tudo isso enquanto ela construía uma única coisa, um plano para tirar a Margot da Heidi e fazê-la passar como sua própria filha. E, se a gente for pensar, ela já planejava isso desde o início, né? Porque a Heidi ficou grávida e 2 semanas depois ela já anunciou a gravidez, então ela pensou isso muito antes, né? Ela pensou realmente desde o início e ela passou todos esses meses sabendo qual seria o final. Bom, o que os investigadores fizeram nesse ponto? Eles falaram para o Chris que não era para ele voltar para casa. Eles falaram que havia um risco nessa situação, que ele em si estava fora de perigo, né? Mas que a situação, quando eles chegassem na casa, poderia oferecer algum risco para ele ou até para a bebê ou para Heidi, porque eles não sabiam onde ela estava nesse momento. Então, o que eles falaram para o Chris era para ele se dirigir até a delegacia. Na verdade, eles levam, né, o Chris até a delegacia para prestar mais esclarecimentos. E ficou claro aqui, gente, já nessa entrevista e depois também, né, que o Chris realmente não sabia que a Megan estava mentindo. Ele realmente acreditou que ela estava grávida e que ele era pai, o que é bem triste, assim, apesar da situação deles ali, né, que era de um casal que não era um casal, e ele ficou na casa acreditando que em algum momento ele ia ser pai, né? Que ele ia receber um bebezinho ali, que ele poderia ter uma convivência. E isso não aconteceu. Pouco tempo depois foi quando, então, os agentes da polícia e do FBI cercaram a residência da Megan. Ela saiu de casa segurando um celular e um monitor de bebê e ela foi abordada ali mesmo. E foi nesse ponto aqui que saiu aquela notícia, né, que aí o pessoal do podcast começou a ver ali em tempo real e começaram a pesquisar e viram que a polícia estava na casa da Megan. No primeiro momento, a Megan, ela tentou manter a história que ela já havia contado para o Chris. Ela disse que no dia 12 de dezembro, ela tinha ido à praia com uma prima. Ela alegou que ela entrou em trabalho de parto de forma inesperada e que as duas correram para um centro de parto. Quando perguntaram qual centro era esse, ela não sabia dizer. Ela disse apenas que ficava em uma área arborizada. Questionada sobre os médicos, enfermeiras, registros, documentos, ela também não soube fornecer nenhum nome. Não soube dizer quem a atendeu, não soube dizer quem estava com ela, nem sequer explicar por que, depois de dar à luz, teria simplesmente dirigido de volta para casa sozinha como recém-nascida, né, gente? Que vocês sabem, é basicamente impossível, né? Eu não tenho filho, nem preciso ter filho para saber que não tem como você ganhar um neném aqui
e no mesmo dia sair dirigindo para casa, né? Dirigindo com o recém-nascido no colo, só se for, né? Quando os investigadores questionaram a Megan sobre a localização do celular dela, né, que foi visto em Austin naquele dia 12, ela também não sabia explicar. Ela dizia assim: não sei como isso é possível, eu não estava em Austin. Enquanto uma parte da equipe ficava ali ainda falando com a Megan, outra parte da equipe entrou na casa. Eles logo conseguiram localizar a bebezinha, a Margot, e eles retiram então a bebê da casa. Nesse momento, gente, quando a Megan viu que eles retiraram a bebezinha, ela começou a dar um escândalo, começou a gritar muito, perguntando por que eles estavam retirando o bebê dela, a filha era dela, o que estava acontecendo, que eles não tinham esse direito. Ela chegou a gritar também muito, falando que os policiais estavam roubando a filha dela, que era um erro. E os policiais falavam para ela assim: não, a gente vai fazer um exame de DNA, vamos ver então se essa filha é sua ou não. E mesmo assim ela ficava falando: é minha filha sim, é minha filha, devolvam a minha filha. Enquanto aqui uma equipe está ainda interrogando a Megan, a outra equipe está vasculhando a casa, eles já tinham tirado a bebezinha, e aí eles chegam num ponto ali do terreno da casa que tinha um carro estacionado, e era um carro claro, 4 portas, assim como as descrições já tinham sugerido aqui durante o caso, durante a investigação, né? E quando um policial ele se aproxima desse carro, ele sentiu um cheiro, gente, que o policial sabe exatamente o que é. É um cheiro de cadáver, é um cheiro forte, inconfundível. Eu nunca senti, graças a Deus, mas todo mundo fala que se você sente uma vez, você nunca esquece. E quando o policial sentiu esse cheiro, imediatamente ele pediu um mandado para poder vasculhar o carro. E esse mandado chega, e quando eles vão abrir o carro, eles começam pelo porta-mala. Lá eles encontram uma mala de viagem grande e dentro estava o corpo da Heidi. Já no local, gente, foi possível ver que a Heidi havia sido morta por estrangulamento. E mais tarde, o laudo confirmou isso, que a Megan usou muito provavelmente as próprias mãos, mas também uma coleira de cachorro para tirar a vida da mulher que ela chamava de melhor amiga. Naquele mesmo momento, né, naquele mesmo dia, a Megan foi presa, acusada inicialmente de sequestro e de ocultação de cadáver. E ela foi acusada inicialmente aqui dessas duas coisas apenas, porque foi o que eles conseguiram aqui nesse momento, tá? Que era já provar, né, que ela tinha um corpo no carro dela e que ela estava com a bebezinha. Então, por isso que foi o sequestro e a ocultação. Bom, e nesse momento aqui, gente, tudo indicava, claro, que a bebezinha que estava na casa ali com a Megan era a filhinha da Heidi. Mas eles não podiam simplesmente falar: a gente acha que é. Exames teriam que ser feitos, né? E exames de DNA. E esses exames, eles normalmente demoram ali cerca de 48 a 72 horas. E o Shane, ele estava desesperado nesse momento, gente, porque ele recebeu essa notícia, né? Por um lado, terrível por causa da Heidi, mas por outro lado, a filhinha estava viva, estava bem e ele queria encontrar com a filhinha. E era óbvio que o Shane, se ele olhasse a bebezinha, ele poderia falar: sim, é a minha filha, me dá a minha filha, né? Mas eles não poderiam fazer isso, né? Eles têm que fazer todos os procedimentos, enquanto isso o Shane teria que esperar. Enquanto esses procedimentos iam sendo feitos, a Margot, né, a bebezinha, ela foi colocada temporariamente em um lar adotivo por segurança. E nesse ponto aqui, quando as pessoas começaram a entender o que tinha acontecido com a Heidi, era impossível não pensar nos últimos momentos da Heidi, porque a gente sempre fala disso, né? Eu sempre falo aqui de casos quando acontecem dessa forma, uma melhor amiga ou um familiar, né, pai, mãe, filho, enfim. Você percebe nos seus últimos momentos a terrível sensação de que você vai perder a vida, mas você vai ainda perder a vida nas mãos de alguém que você confiava muito, de alguém que era importante para você. E no caso da Heidi ainda aqui, se a gente for pensar, o que passou pela cabeça dela quando estava acontecendo tudo isso, e ela pensava na filhinha, na recém-nascida. Né, o medo do que iria acontecer com a recém-nascida. Então eu fico imaginando assim o desespero da Heidi, não só pela vida dela, mas pela filhinha também. Quando o resultado do DNA da bebezinha encontrada na casa da Megan chegou, confirmou o que todos já sabiam e esperavam o tempo todo. A bebezinha era a Margot, a filhinha da Heidi e do Shane. E aí ela voltou para casa, né, para o pai, a tempo de estar presente, infelizmente, né, na missa de 7º dia da mãe.
Nessa missa, a igreja estava lotada, amigos, familiares, pessoas da comunidade, todos falavam sobre a Heidi, sobre como ela era uma boa amiga, uma mulher generosa, alguém que fazia questão de estar presente na vida de todo mundo. E era essa sensação, assim, esse contraste, né? Todo mundo chorando pela Heidi, triste por isso, mas ao mesmo tempo, quando olhavam para a bebezinha junto com o Shane, tinha essa sensação de vida, né? Que a vida iria continuar de alguma forma. O Shane, ele passou muitos dias depois do ocorrido, né, se perguntando como ele não percebeu nada antes, como ele nunca desconfiou da gravidez da Meghan, como jamais ele questionou o fato de ela anunciar uma gestação praticamente no mesmo período ali da Heidi, né, com datas tão próximas e histórias também tão parecidas. Mas ele mesmo respondia à própria pergunta, ninguém questionaria. A Meghan era realmente uma das melhores amigas da Heidi, alguém que todos confiavam, ela sempre esteve presente em vários momentos na vida ali da Heidi e de outras pessoas próximas, e alguém que parecia fazer parte da família há anos, inclusive para os pais da Heidi também. O impacto foi terrível, porque eles perderam a filha, né, de uma forma tão violenta, e quando eles descobriram que a culpada era a Meghan, foi assim um choque duplo, porque a Meghan frequentava a casa deles também. Eles recebiam a Meghan com carinho, eles sabiam o quanto a Heidi gostava da Meghan, e a mãe da Heidi, ela resumiu esse sentimento dizendo que a filha sempre via o melhor nas pessoas e que Heidi jamais acreditaria que alguém fosse capaz de tamanha crueldade. E aí fica aquela pergunta assim, né, gente, por que fez isso, né? Em um dos documentários explica um pouco mais sobre o que alguns especialistas chamam de sequestro por desejo materno. E a definição disso é a seguinte: situações em que uma mulher, por razões psicológicas profundas, passa a desejar um bebê a ponto de sequestrá-lo. Muitas vezes fingindo uma gravidez para sustentar uma farsa. E, assim, os casos que eles falam que acontece isso normalmente é porque ou a mulher acabou de perder um filho e aí ela entra nesse distúrbio, assim, psicológico muito intenso, ou a mulher não pode realmente ter filho e não sabe lidar com isso e ela tem esse desejo. E óbvio, gente, tudo isso aqui, como eu acabei de ler para vocês aqui, né? Razões psicológicas profundas. Não é um comportamento normal, assim, de uma mãe, por exemplo. Ah, eu não posso ter filhos, então eu vou sequestrar. Não é. A pessoa realmente tem que ter alguma perturbação. E um dado que eu peguei aqui foi o seguinte, que esses casos, eles são raros, inclusive, apesar de eu já ter visto alguns aí no mundo do true crime. Desde 1964, pouco mais de 300 sequestros de recém-nascidos aconteceram, tá? Mas só 5% desses casos envolvem esse tipo de motivação. Mas mesmo você dando essa explicação, entre aspas, aqui, né, científica e tal, de estudos e dados, ainda não explica muita coisa, né? Por que uma pessoa chega nesse extremo. As amigas aqui da Heidi, familiares também, elas tinham algumas teorias aqui do porquê a Meghan fez isso. Algumas amigas acreditavam que a Meghan queria mais do que o bebê em si, que no fundo ela sempre quis a vida da Heidi. Desde a adolescência, né, como eu contei para vocês no início do vídeo, existia essa relação marcada por posse, exclusividade, uma atenção que ela queria sempre da Heidi e também assim de se espelhar nela, de copiar a vida dela. E talvez esse desejo tenha evoluído até o ponto de que ela não queria mais se espelhar ou ser igual ou ter a Heidi para ela. Ela queria ser a própria Heidi. Outras amigas pensam em outra motivação, que seria a de que a Meghan inventou a gravidez para manter o Chris por perto, ou seja, para segurar o relacionamento, já que ela viu que o Shane mudou o comportamento quando ele descobriu a segunda gravidez e eles começaram a reconstruir esse relacionamento. Ele começou a assumir as responsabilidades, né? Então talvez ela achasse que o Chris fosse fazer a mesma coisa, já que o casamento dela também estava ruim. Só que se a gente for pensar se essa foi a motivação, da mesma forma ela tá tentando copiar a vida da Heidi. Ela queria que acontecesse na vida dela o que aconteceu na vida da Heidi. E assim, né, gente, como ela inventou essa mentira, que ela estava grávida, que ela ia ter uma bebê, em algum momento ela teria que aparecer com uma bebê, né? Em algum momento isso ia ter que acontecer. E ela sabia disso desde o início que ela planejou. Então, isso que me deixa, assim, mais com frio na espinha, né? Porque durante todo esse tempo ela ficou ali apoiando a amiga na gravidez, a Heidi, né? Apoiando, vendo a barriga crescer, sabendo que ela iria tirar aquele bebê da amiga. E assim, eu fico bem maluca de pensar, né? Que uma pessoa
chega a planejar tudo isso e acha que vai dar certo, né? Que vai ter uma solução para todos os problemas. Eu sei que essa pessoa muito provavelmente não tá em sã consciência, né? Pensando tudo isso. Mas assim, em nenhum momento ela achou que as pessoas não iam questionar isso, sabe? Ou depois que a bebê crescesse, sabe? As características físicas, enfim. Eu acho tão loucas as histórias, assim, de pessoas que roubam bebês ou que fazem até coisas piores, assim, de realmente tirar a vida da mãe enquanto o bebê está na barriga. Tem vários casos no True Crime assim também. E, enfim, achar que vai dar certo. Que vai dar certo, que ninguém vai ligar pra morte da Heidi, por exemplo. Que ninguém vai ligar que a Heidi desapareceu. Que ninguém vai mais procurar por ela e vai ficar por isso mesmo. E outras perguntas também nesse caso. Esse caso, na verdade, deixa a gente com várias perguntas. Por exemplo, por que ela ainda estava com o corpo da Heidi no carro? O que ela ia fazer com aquela mala? Né? Será que ela ia fazer alguma coisa ou ela simplesmente esqueceu a Heidi ali depois que ela já estava com a bebê? O que ela disse pra Heidi para convencer que ela saísse com a Megan ali de carro, né? Porque ela saiu por vontade própria, ela entrou no carro. E o que aconteceu depois? Como foi esse ataque, né? Em que momento ela atacou a Heidi? O que ela disse pra Heidi? Sabe? Então, tudo isso fica no ar. E o que é muito triste, né? De novo aqui trazendo a história de amigas, né? Assim, porque a Heidi confiava muito na Megan. E a Megan, ela poderia ter essa vontade de ser mãe, ela poderia usar outros meios para conseguir isso, né, para ter um bebê. Por que ela pensou nessa atitude drástica, violenta, terrível, né, cometer um crime? Por que ela chegou nessa conclusão que a única maneira dela fazer isso era atrás da única amiga dela ali que teve do lado dela o tempo inteiro, né, que inclusive defendia a Megan para as outras amigas, que as outras amigas não gostavam dela. A única amiga ali que realmente queria que ela se sentisse incluída, amada, apoiada. E essa mulher foi exatamente a pessoa que a Megan resolveu atacar. Agora a gente chega no julgamento, tá? E foi até meio recente aqui. Em 2022, durante as audiências preliminares, a equipe de defesa da Megan tentou derrubar o caso antes mesmo que ele chegasse a um julgamento completo. E o principal argumento dos advogados era alegar que a polícia não tinha os mandados corretos quando entrou na casa da Megan em Houston. Se esse argumento fosse aceito, tudo o que foi encontrado naquele dia, ou seja, a bebê, o corpo, as provas, tudo poderia ser considerado inválido. Em outras palavras, o caso inteiro poderia ruir. Só que a promotoria respondeu com um ponto crucial: urgência. Um agente do FBI explicou ao juiz que, naquele momento, os investigadores não estavam lidando apenas com uma investigação criminal comum. Eles estavam diante de uma situação de risco imediato à vida de uma recém-nascida. Enquanto a Megan era interrogada do lado de fora da casa, ela demonstrava nervosismo extremo, insistia para entrar, falava repetidamente que precisava voltar para beber, ou seja, a bebê corria risco de vida. Então, os agentes relataram que temeram um cenário muito específico e, infelizmente, conhecido em vários casos extremos dessa forma, né? Em que a pessoa pensa, se eu não vou ficar com esse bebê, ninguém vai ficar com esse bebê, eu vou junto com ele. Então, diante disso, esperar por um mandado poderia custar tempo demais. E no Texas, gente, assim como em outros estados, existem exceções à exigência do mandado judicial. E uma delas é justamente a situação de emergência, quando há risco imediato à vida de alguém. E no final, o juiz entendeu que naquele contexto a urgência era real, concreta e justificável. Então a decisão foi clara, a entrada na casa foi considerada legal, mesmo sem o mandado prévio, porque eles tiveram o mandado para o carro, tá? Mas para a casa não. Eles usaram isso aqui, né, que eu acabei de explicar para vocês, né, essa situação de emergência, então não precisava do mandado. E isso significava que todas as provas permaneciam válidas. E a partir daí, a defesa praticamente perdeu sua principal linha de ataque, que era a única coisa que eles tinham para falar. E aí, o que aconteceu, gente? Em fevereiro de 2023, né, diante disso aqui, que a defesa não tinha mais muito como argumentar aqui, a Megan aceitou o quê? Um acordo judicial. Ao se declarar culpada, a Megan evitou ir para julgamento por homicídio qualificado, que poderia resultar em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em troca, a acusação retirou essa imputação mais grave e ela se declarou culpada por homicídio
homicídio em primeiro grau e recebeu uma sentença de 55 anos de prisão, já contabilizando aqui na época os cerca de 3 anos que havia passado desde que ela foi presa. E é óbvio que essa pena, assim, não foi uma pena que agradou a maioria das pessoas, eu tenho certeza que vocês também não, né? Mas existem esses acordos, né, gente? E normalmente esses acordos são sempre para diminuir a dor da família, ou em alguns casos também a possibilidade da pessoa ser absolvida, né? Como eu sempre falo aqui pra vocês, de gerar alguma dúvida e algum jurado ali interpretar de uma outra forma e ela ainda sair com uma pena menor ainda, sabe? Até hoje, gente, a Meghan, ela nunca falou publicamente sobre o que ela fez. Por isso que eu falei pra vocês que tem muitas perguntas no ar. Ela nunca explicou a sua motivação, nunca deu detalhes sobre o que passou pela cabeça dela. Ela simplesmente aceitou esse acordo, ouviu a sentença e permaneceu em silêncio. E a partir desse momento aqui, a família, as amigas da Heidi tentaram seguir a vida, né, como elas conseguiram, né? Agora focando na bebezinha, na Margot e obviamente também no primeiro filho ali da Heidi. Os dois ficaram com o Shane. Inclusive, o Shane é uma pessoa que a gente tem que falar nesse caso aqui. Ele pode não ter sido aqui, né, o homem perfeito para Heidi desde o começo. O relacionamento deles obviamente teve falhas, momentos difíceis, erros, mas no momento em que tudo aconteceu, a Heidi estava feliz, o Shane também. Eles tinham decidido lutar pela vida em família que eles estavam construindo, pelos 2 filhos, pela casa, pelo futuro. E ainda assim, quando a Heidi e a Margot desapareceram, o Shane ele virou ali o principal alvo. Ele foi julgado, apontado, analisado, né? Cada palavra que ele falava, cada expressão e o jeito que ele falou naquelas entrevistas, e eu mostrei aqui a imagem pra vocês, gente, eu até li em algum dos comentários do vídeo que eu assisti, a pessoa explicando assim, que realmente é uma reação ali de nervosismo e de ansiedade, porque ele quer falar realmente o que aconteceu, ele quer passar as informações certas, mas o sistema nervoso dele ali tá praticamente em colapso, entendeu? Ele não sabe como agir, ele não sabe como falar da maneira correta pra câmera, ele não sabe como agir com as luzes. Então foi realmente assim uma reação do corpo dele ali, às vezes até que ele nem estava pensando em fazer. Era realmente um momento de muito nervosismo, de muita ansiedade e assim, de muitos sentimentos ao mesmo tempo, né? Ele estava sentindo tudo aquilo e ele ainda precisava falar com várias pessoas. E até algumas amigas da Heidi também desconfiaram do Shane, né? Elas até falaram em um dos documentários que eu assisti que elas pediram perdão para ele depois. E enfim, né, o Shane, ele precisou ser muito forte de todos os lados, né, de carregar a dor que ele estava passando ali, de não saber onde estava a esposa e a filhinha, e também de ser atacado. Se eu não me engano, gente, tem um trecho da entrevista dele que ele tá falando que ele tá super nervoso, ele até fala assim, numa hora muito emocionado, né, ele fala assim, olha, deixa elas em algum lugar, não façam mal para as duas, né? Porque ele estava falando como se elas tivessem sido sequestradas por alguém, né? Por um estranho. E tem uma hora que ele fala assim, por favor, alimente o bebê, ela é uma recém-nascida, ela só tem 3 semanas, alimente a bebê. Gente, isso tocou no meu coração, assim, do pai pensar nisso, assim, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, só deixa minha filha saudável, deixa minha esposa saudável e devolva as duas, sabe? Mas ele se preocupar nisso, assim, sabe? Na alimentação do bebê foi algo, assim, que me tocou bastante. E eu espero de verdade que o Shane, ele encontre felicidade ao lado dos 2 filhos que ele teve com a Heidi, que ele veja neles, né, tudo aquilo que ela acreditava enquanto esteve aqui. O amor, a compreensão, a empatia, o cuidado com o outro que a Heidi sempre teve, segundo as amigas, e que a presença dela continue viva, não como dor mais, né, mas como um guia para a vida dele. E sobre a Meghan, gente, é difícil encontrar palavras para essa mulher, né? Porque fazer algo assim com qualquer pessoa já seria monstruoso, mas fazer isso com a sua melhor amiga, com a pessoa que te apoiou, que te defendeu, mesmo quando todas as outras desconfiavam de você, né? Que abriu a porta da casa, que ofereceu abrigo, escuta, carinho. A traição, gente, ganha um peso assim muito, muito maior. Ela tirou a mãe de 2 crianças inocentes que agora crescem com esse vazio. Ela jamais poderia ser uma mãe, porque uma mãe de verdade sabe a importância que é na vida dos filhos, né? Uma mãe de verdade jamais tiraria isso de outra criança, ainda mais de 2 crianças. Ela nunca poderia ser uma mãe porque ela jamais merece ser uma mãe.
E agora, gente, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso, o que esse caso desperta em vocês. Eu sei que muitas mães me assistem, mães, avós, né? Então vocês tiveram esse sentimento de carregar um bebezinho ali dentro de si, né? De gerar uma vida. E eu acho que deve ser difícil escutar um caso desses. Eu espero que não tenha sido tão pesado assim. Eu sempre repenso várias vezes quando tem esses casos assim que lidam muito com gravidez, né? Tem casos terríveis, terríveis, assim, que mexem com isso, assim, eu já tentei trazer e às vezes eu recuo, mas eu quero saber a opinião de vocês, né, esse sentimento, assim, quando a ameaça, o perigo estava ali do teu lado durante o tempo inteiro, né, não veio de fora, como eu falei no início do vídeo, então deixem os comentários aqui embaixo pra mim. Muito obrigada, gente, por mais um vídeo aqui no Recontando Casos, nessa terça-feira. Vou fazer um breve desabafo aqui no final do vídeo, porque hoje, gente, na realidade, hoje é 13 de janeiro, meia-noite e 4, terça-feira. Hoje eu tô gravando vários vídeos pra adiantar aqui pra viagem, que agora eu já voltei, né? No dia que vocês estão vendo esse vídeo, eu já voltei. Mas, gente, hoje eu tô tão cansada, então, assim, me desculpem se o vídeo de hoje não ficou na qualidade que vocês amam, porque realmente eu tô muito cansada. O meu pescoço tá duro, a minha voz quase não tá saindo. Muitas horas eu tive que repetir várias vezes aqui, não tava saindo, eu tive que ler em muitos momentos, sabe? Então, mas é o cansaço realmente. Mas agora aqui, no tempo que eu estou aqui, né? Vocês estão vendo no futuro, eu estou aqui. Agora eu estou gravando o meu último vídeo antes de viajar, né? Então agora eu preciso editar 5 vídeos. E aí, para poder viajar e tirar as merecidas férias, porque é só nesse momento que eu consigo tirar férias de verdade. Então, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo aqui esse vídeo, já agora aqui no dia... Hoje é dia o quê? De fevereiro, 10, né? Dia 10 de fevereiro. Um mês antes quase eu tô aqui, né? Então, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui e... Semana que vem já estamos aí com um vídeo novo, já voltei de viagem, já tô com outro gás pra gravar pra vocês, tá bom? Espero, né, gente? Espero. Espero que sim. Vamos agradecer os nossos membros, esses nomes maravilhosos que estão aqui na tela, e também os membros patrocinadores aqui do canal, a Aninha Ito, a Beatriz Sarder, a Claudimeire Rossi, a Cláudia Diniz e a Kátia Bonadio. Muito obrigada, meninas, por esse apoio. E lembrando aqui que caso você tenha se tornado membro do Na Sala da Minha Casa ou dos membros patrocinadores nesses últimos dias aqui, muito provavelmente o seu nome não foi atualizado ainda aqui no final do vídeo, justamente pelo que eu acabei de falar, né? Porque eu gravei tudo muito antecipadamente, então tá editado já há algum tempo, né? Mas a partir aqui de meados de fevereiro já vai voltar ao normal, tá bom? Um beijão, gente, se cuidem, uma ótima semana pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!